A paz e a graça do nosso querido Jesus seja com todos. Hoje o nosso estudo continua no capítulo 14 de Marcos. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 27. Jesus avisa Pedro e Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Às vezes a gente não compreende muito bem o que acontecia aqui com os discípulos, porque Jesus estava sendo tão claro a respeito da sua morte, a respeito do que iria acontecer com ele, a injustiça, a sua morte, e agora ele ainda diz: mas depois eu ressuscitarei. Era para os discípulos entrar nessa questão, perguntar o que será que está querendo dizer com isso. E a gente não vê, parece que havia ali uma nuvem e eles não percebiam muitas coisas que estavam sendo colocadas tão claramente. E Jesus fala com eles: todos vocês vão fugir e vão me abandonar. Com certeza, os acontecimentos foram assustadores. Jesus seria preso, chicoteado, esbofeteado, uma coroa de espinhos, e isso tudo acontecendo, uma cruz, nas costas, depois cravos nas mãos e nos pés, e tudo com os discípulos longe. Mas é para trazer para nós uma aplicação para que nós fiquemos firmes nas horas difíceis, nas horas de extremo pavor, de extrema necessidade. É a hora de mais se apegar a Jesus e confiar nele. E ele deixa muito claro: todos vão me abandonar. E eu e você aí devemos dizer: mas eu não. Mas ficar firme, como aqueles coqueiros que eles se dobram completamente, porque tem hora que a coisa não é fácil mesmo, mas ele não quebra. Por quê? Porque tem raiz. Nós temos que buscar ter armazenado em nós para tempos difíceis, para dias maus. Então Pedro disse para Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus disse para Pedro: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, 2 vezes você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus sabia o que iria acontecer. E Pedro disse: mesmo que todos aí pode abandonar, mas eu não. E Jesus fala com ele: pois é, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele continua. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Há momentos na nossa vida que nós podemos correr o risco de falar como Pedro: eu não,
eu nunca vou te abandonar. Eu. Você está vendo uma palavrinha? Um pronome? 2 letrinhas? Eu. Então, o que eu tenho que dizer? Senhor, o Senhor me sustente, o Senhor me dê graça, o Senhor me ajude nos momentos de fraqueza, de dificuldade, me tome pela mão, me oriente, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha abandonar esse reino, para que eu não venha abandonar a sua presença. E não dizer, eu sou suficiente, eu nunca vou fazer, eu nunca vou cair. Essa é uma frase errada e foi a frase que Pedro usou. Como eu disse, a nossa frase é de humildade. Senhor, eu sou falho, me ajude na tentação, me livre da tentação, me ajude na aflição, me sustente. Essa deve ser a nossa frase. Jesus e os discípulos vão para um lugar chamado de Getsêmani. E Jesus lhe disse, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ali ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Jesus então vai seguindo ao Monte das Oliveiras e manda os discípulos ficarem ali e leva consigo Pedro, Tiago e João. Aqueles 3 que ele já levou para alguns eventos e episódios que os outros não participaram. Ele levou, e a Bíblia relata que Jesus começou a sentir uma angústia, uma tristeza muito grande. É certo que Jesus sabia que ele ia morrer. É certo que Jesus conhecia as Escrituras e tudo que estava profetizado. Mas há algo mais para que nós possamos entender aqui. Aquele último filme, retratando a última semana e crucificação de Jesus, de Mel Gibson, foi um filme assim, muito forte, muito bom, muito... assim, que trouxe mesmo uma realidade que tivemos até algumas reportagens com o ator que fez o filme, que ele sentiu como se ele tivesse entendendo melhor o que Jesus passou, né? Não dá para descrever. Mas muitas pessoas choravam no cinema, eu fui no cinema assistir, muitas pessoas choravam. E eu pensei comigo e falei comigo mesmo. Foi por mim e eu aceitei. Então, o que adianta a pessoa chorar, se derramar, porque tá vendo o sofrimento de alguém como foi o de Jesus? Você tem que ver e dizer, o Senhor sofreu, Jesus, verdade, o Senhor morreu. Foi por mim e eu aceitei. Isso é que vai levar Jesus a dizer que viu o fruto do seu penoso trabalho. É assim que tem que ser o nosso portar. Agora, como retratar num filme, num livro, o fato de Jesus carregar os pecados da humanidade? É possível retratar a crucificação, pregando os cravos na mão de Jesus, a humilhação, o abandono, tudo foi possível retratar no filme. Mas como retratar o fato de Jesus morrer como um cordeiro santo, inocente, levando o pecado da humanidade? Não tem como retratar isso. Isso é algo que eu recebo, não porque eu mereço. E Jesus aqui começa a sentir essa tristeza não só pela sua morte, mas porque todos os pecados da humanidade iriam sobre ele. A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar, diz a minha tradução. Fiquem aqui vigiando. O Evangelho de Lucas diz que a angústia de Jesus foi tanta, mas tanta, que as gotas de suor caíam como sangue, de tanta angústia.
de tanta tristeza. Não dá para descrever, não tem como explicar. Dá para explicar o que se vê, mas não dá para explicar esse lado espiritual. E aí Jesus pede os três, Pedro, Tiago e João, para vigiar com ele, para orar. E eles caem num sono, era tudo muito nebuloso, era tudo muito espiritual. Jesus volta pela segunda vez, eles estão dormindo. Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus diz para eles assim, olha, depois voltou, 37, encontrou os três discípulos dormindo, então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Então Jesus, ele estava querendo que eles orassem, que eles vigiassem. Não era para orar por Jesus. Aqui ele deixou muito claro, principalmente para Pedro. Ore e vigie por você mesmo. Vai vir momentos difíceis. É hora de orar. É hora de buscar a Deus para que vocês possam resistir à tentação. O que nós estamos vivendo hoje? Momentos nebulosos, difíceis. Mas é a hora que nós devemos estar de joelho buscando a Deus para que a gente não venha a cair na tentação. Tentação de abandonar o Senhor, tentação de pecar contra o Senhor, tentações e mais tentações, porque a Bíblia diz que nós somos atraídos pela nossa própria fraqueza. Cada um tem seus pontos fracos que tem que vigiar e orar. E aqui Jesus deixou claro, ore para que você não caia em tentação. Esse era o propósito de que eles orassem. E Jesus continua. E então, aquele momento chega. Jesus agora é preso. Ainda estava falando quando Judas chegou, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada, com espadas e porretes que tinha mandado pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam e levem aquele que eu der um beijo. E Judas chegou, junto com a multidão armada de porrete, e dá um beijo em Jesus. E outros evangelhos, Jesus diz, você me trai com um beijo. O beijo na Bíblia é chamado de ósculo santo. Há esse costume entre os judeus. E ele diz, você me trai com um beijo. Foi pessoalmente. Não foi de longe apontando o dedo, é aquele que está com a veste longa, amarrado um turbante tal. Não. Chegou perto de Jesus e deu um beijo em Jesus para lhe entregar. E Jesus questiona para eles, por que vocês vêm atrás de mim com porretes e varas? Eu estive tanto tempo no meio de vocês poderiam ter me prendido qualquer hora, não teria resistência alguma. Por que esses porretes? E Pedro, então, lança da espada e corta a orelha de um dos que foi para prender Jesus. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Esse evangelho não está citando. Aliás, está assim, desculpa. Verso 47. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, outros evangelhos diz que foi Pedro, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente que eles vinham com espada, com porrete, sendo que ele estava sempre no meio deles.
E Jesus, então, pega aquela orelha, coloca no lugar e a orelha desse soldado é restaurado. Ele repreende Pedro sobre essa atitude de violência. Quem utiliza de violência recebe de violência também, né? Mas o que nós entendemos de tudo isso? Foi feito um plano para matar Jesus antes da Páscoa. O julgamento de Jesus seria às escondidas, pela noite, pela madrugada fora, tudo contra a lei. Eles tiveram que fazer assim para conseguir matar Jesus, porque senão a multidão iria interferir. Então eles fazem um julgamento ilegal, tudo de maneira oculta, escondida, sem dar o direito que um acusado deveria ter. Mas nós sabemos que tudo era permissão de Deus. Então hoje fica essa palavra para nossa meditação. Orar para não cair em tentação. Tomar o cuidado de não ser arrogante no sentido de dizer: eu sou forte, eu não vou cair, eu não tenho problema para cair no pecado, pois muita gente já caiu, né? Então a nossa oração tem que ser como Jesus ensina no Pai Nosso: Pai, livra-nos da tentação. Porque nós somos fracos, somos frágeis e temos que saber orar a Deus, né? E todo o sofrimento de Jesus foi por mim, foi por nós. O que nós devemos dizer é: eu não mereço, mas para mim valeu a pena, porque eu aceitei.